Olá, olá, boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que vocês estiverem assistindo aí ao curso. Espero que estejam bem quando estiverem assistindo a essa disciplina, tá? O nosso objetivo hoje será apresentar exercícios práticos daqueles conceitos apresentados em sala de aula, tá? Dentro desse aspecto, eu vou demonstrar aqui exercícios resolvidos. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato aí pelo, pelo nosso canal de comunicação aí pelo Teams, ou pode mandar uma mensagem aqui por e-mail, tá? Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Pronto. Temos aqui então a segunda série de exercícios. Como a gente já demonstrou em aula, né, existe uma aula anterior com outros exercícios resolvidos, é, está disponível aí na web para consulta de vocês. Então vamos lá. Primeiro exercício que eu vou apresentar hoje para vocês é um exercício relacionado à laminação, tá? E envolve uma chapa que foi laminada dentro do aspecto demonstrado na figura. Então, nós temos ali uma chapa entrando com 10 milímetros, passa por um primeiro par de rolo, tá? De rolos que vão tá fazendo a compressão desse material, comprimindo ali o grão, né, do metal, saindo de 10 milímetros para 5 milímetros. E a segunda passagem ali, a segundo par de rolos, está fazendo com que essa lâmina está entrando com 5 milímetros saia com 1,6 milímetros. Então, esse exercício, o que é pedido? Determine a taxa de redução da chapa laminada abaixo. Então, aqui nós temos dois aspectos distintos, tá? Qual que é o primeiro aspecto? A gente vai ter uma taxa de redução total, tá? Onde essa lâmina que sai de 10 milímetros vai alcançar a espessura de 1,6 milímetros, tá? Isso daqui, então, é a taxa de redução total. Quando eu falo de taxa de redução parcial, eu estou falando, então, é, desse primeira compressão que ocorre aqui, tá? A primeira parcial é de quando a lâmina sai de 10 milímetros e vai para 5 milímetros. E a segunda parcial é quando a lâmina ela sofre o processo de 5 milímetros para 1,6 milímetros. Então, uma coisa é parcial, que eu vejo processo a processo, par de rolo a par de rolo, e o total, que é quando qual que é a espessura inicial e a final efetiva dessa lâmina que foi laminada. Ok, então vamos para a resolução. Então, para resolver isso daqui, temos aqui os dados, né, eh, do processo e como que é feito isso, tá? A gente vai utilizar essa equação, onde a taxa de redução dada por essa porcentagem é igual à espessura inicial menos a espessura final sobre espessura inicial, multiplicado por 100, tá? Então, aqui ele vai dar um valor em porcentagem para a gente. Então, primeira coisa, vamos analisar então a primeira parcial, que é o primeiro par de rolo. Como que é feito isso? Então, porcentagem aqui, a taxa de redução parcial 1 é igual à espessura inicial menos a primeira espessura após passar o primeiro par de rolo, sobre espessura inicial, multiplicado por 100. Então, temos aqui 10 milímetros menos 5 milímetros, tá? A gente resolve essa equação primeiramente, dividido por 10 milímetros. E depois multiplica por 100. Então, resolvendo isso daqui, nós vamos encontrar, então, um percentual de 50% de redução
nessa primeira parcial. E na segunda parcial, qual que é a redução? Vamos verificar aqui, ó. Então, a porcentagem parcial, a taxa de redução parcial 2 é dado pelo espessura parcial, intermediária, vamos chamar dessa forma, menos a espessura final sobre espessura intermediária. Multiplico isso por 100, me sai o resultado em porcentagem. Então, ficou 5 menos 1,6 milímetros. Resolvo essa equação aqui, tá? Vai dar 3,4 milímetros dividido por 5 milímetros. Depois multiplico por 100. Então, encontramos aqui que 68% é a redução nessa segunda parcial. Não devemos confundir com a seguinte questão, pessoal. À medida que a gente vai fazer a taxa de redução total, eu vou considerar, então, a espessura inicial menos a espessura final, dividido por espessura inicial, multiplicado por 100, tá? Então, aqui, ó, essa palavra que saiu errada, tá? Não é parcial, deixa eu pôr a canetinha aqui para a gente marcar aqui. Ah, cadê? Opção de ponteiro, caneta. Tá, isso aqui está errado, esse parcial. Aqui é taxa de redução total. Tá? Então, taxa de redução total será essa diferença dividido pelo espessor inicial vezes 100. Então, temos que 10 milímetros menos 1,6 milímetros dividido por 10 milímetros vezes 100. Nós temos, então, um percentual de 84% é a taxa de redução total dessa espessura dessa chapa. Notem que para eu conseguir essa taxa de redução total, é diferente do que eu simplesmente ali fazer a intermediária, as intermediárias e eventualmente somar, multiplicar. Não dá certo dessa forma. Correto é fazer dessa forma, iniciando aqui com a espessura total até a espessura eh, final, tá? Então aí encontramos o resultado de 84%. Aqui em cima é parcial. Parcial. Ok? Se tiverem dúvidas, procurem por mensagem, por e-mail, a gente fala. Mas isso daqui eu acredito que seja bem tranquilo para vocês. Tá certo? Segunda questão que vamos passar aqui. Aqui é uma revisão de uma questão que a gente já tratou na disciplina no passado, tá? Só que eu não fui na resolução dessa questão até o final da questão. A gente só fez o cálculo de uma primeira parte, uma primeira parcial, para definir se esse material que está sendo trefilado, ele tinha condições de fazer a trefilação ou não, tá? Aqui eu vou fazer a resolução completa, inclusive com a questão do, eh, de definir potências de trefilação. Então, como que a gente vai iniciar essa questão? Então, tem aqui, é dado uma barra de titânio 6, alumínio 4, vanádio, com diâmetro inicial de 9 milímetros. Defina a quantidade de passes necessários, potência dos passes e o ângulo ótimo para obter o diâmetro final de 5 milímetros. Tá? Conforme a gente viu, esse material aqui, o titânio 6, alumínio 4, vanádio, é um, é um material que ele é utilizado para cirurgias, né? Para você fazer é, utilização de fios internos ao corpo humano que não provoquem reações, né? Então é um material bem especial, bastante utilizado pela área da saúde. Nisso, então, a gente tem aqui os dados, é dado um KF, que é a questão de deformação do material, né? É dado por uma equação, que é 1256 φ elevado a 0,9
197, dados em newtons por milímetro quadrado, e o Kf0 é dado por 610 newton por milímetro quadrado. Notem a seguinte situação, pessoal. Aqui eu estou dando já uma equação para vocês calcularem em relação a φ, né? A nossa equação da resistência do material. Porém, eventualmente vocês têm que tirar essa informação de gráficos, tá? Não é o caso aqui, a gente vai direto usando a equação. Tem um coeficiente de atrito de 0,04. Lembrando que coeficiente de atrito ele é admissional, né? Não tem uma unidade, então é simplesmente assim que a gente vai colocar. E o alfa dado é de 8 graus. Por que é 8 graus? 8 graus geralmente é o ângulo que a gente tem ali na trefila que vai facilitar o processo. 8 graus é um ângulo genérico para a gente fazer essas contas. Esse ângulo ele vai ser calculado e vai ser colocado lá na frente, fixado o ângulo correto que a trefila deve possuir para possibilitar o melhor, né, a melhor trefilação. Lembrando, né, aquele gráfico que nós vimos referente à trefilação, que existe uma curva, né, onde você tem, de acordo com a variação desse ângulo, né, então aqui você tem a variação do ângulo em graus aqui embaixo, tá? E aqui a gente tem a, varia, a inclinação desse ângulo, né? Então, à medida que você vai andando aqui, você encontra um ponto ótimo, que é onde você vai ter o melhor rendimento dessa trifilação. Então, aqui são as equações que nós utilizaremos aqui no para definir essas questões. Vamos prosseguir. Então, aqui é uma resolução como a gente já fez, né? Em sala de aula com vocês. Definimos primeiramente o φ, tá? Fazemos o cálculo de φ, que é dado por 2 vezes o limite natural do diâmetro inicial sobre o diâmetro final, tá? Isso daqui vai dar para a gente aqui um valor referente à aplicação dessa equação. Lembrando, como que eu resolvo isso aqui primeiramente? Resolvo primeiro o que está dentro dos parênteses, né? Essa divisão, aqui no caso, 9 milímetros dividido por 5 milímetros. Resolvendo, tendo o resultado aqui, aplica-se o logaritmo natural por sobre esse número que é resultante de 9 por 5. E depois de aplicar o logaritmo natural, a gente multiplica esse valor por 2. Daí, encontramos, então, esse valor que vai ser utilizado nas nossas contas. KF, então, que a gente vai verificar o esforço que esse material resiste, né, de tensão. A gente é aplicado, então, a equação conforme dada. Então, é 1.256 vezes φ elevado a 0,197 newton por milímetros quadrados. Então, temos que 1.256 multiplicado pelo valor de φ que acabamos de encontrar, que é 1,17557, elevado a 0,197. Aqui, como que a gente resolve essa parte da equação? Aplicamos aqui primeiro o valor encontrado de φ, elevamos a esse 0,197. Com o resultado disso, multiplicamos por 1.256. Nisso, a gente vai encontrar aqui o valor de 1.296,67 megapascal, né? Lembrando que megapascal é o similar a Newton por milímetro quadrado. É o equivalente, tá? É o valor equivalente. KF médio, como que a gente é o próximo item que a gente tem que calcular? KF médio é o KF inicial, que é dado também pelo nosso aqui no exercício, mais KF zero, desculpa, KF que a gente acabou de calcular, mais o KF0 que é dado, desculpe, dividido por 2. Então, você vai encontrar esse valor que acabamos de encontrar, mais
O nosso KF0 é de 610, como está dado aqui ao ladinho aqui, tá? Soma-se os dois, divide por 2, encontramos 953,33 megapascal. O alfa. O alfa, ele é dado em graus no exercício. Porém, a unidade para cálculos tem que ser radianos, tá? Para isso, como que é feita a conversão? Então, você pega aqui o valor em graus e multiplica por π dividido por 180. Grau corta com grau. Daí eu multiplico 8 por π e divido por 180. O valor que a gente encontrou aqui é de 0,139626 radiano. Finalmente, vamos calcular aqui a força por tensões. A equação de força por tensões vai pedir para a gente aqui uma área final desse fio que está sendo trifilado. Então, essa área final vai ser dada pela área, que é igual a diâmetro ao quadrado vezes π sobre 4. Como o valor que a gente quer chegar é 5 milímetros, a gente eleva os 5 milímetros ao quadrado, vezes π sobre 4. Encontramos, então, 19,635 milímetros quadrados de área. Então, esse valor vai ser inserido na nossa fórmula. Fz vai ser igual, então, a essa área calculada, vezes Kf média, que calculamos já, vezes φ, que já foi calculado no início, entre parênteses, 1 mais μ, que é o coeficiente de atrito dado, de 0,04, sobre alfa, tá? Alfa vai ser o valor do ângulo da trefila, que acabamos de calcular também, mais 2 terços que multiplica alfa sobre φ. Como que a gente vai calcular isso? De novo, sempre começa dentro dos parênteses e calcula todas as questões em separado. Então, esses itens que estão sendo multiplicados, calcula ele primeiramente aqui. Esse item que está sendo dividido, calcula ele também em separado. Então, faz esses cálculos em separado, não mistura essa soma aqui, que senão vai dar errado a sua conta. Ok, então vamos calcular. Aplicando então aqui 19,635 milímetros quadrados, que multiplica 953,33 megapascal vezes 1,17557, tá? Que é um parâmetro, o nosso φ, que ele é um admissional, vezes, aí entra os parênteses, 1 mais, agora em separado, 0,04 dividido por 0,139626. Aqui eu vou calcular em separado desse restante, que é 2,3, que multiplica 0,139626 sobre 1,17557. Então, aqui eu faço essa divisão primeiramente, multiplico por 2 terços, mais o resultado dessa equação de 0,4 sobre 0,139626, mais 1. Calculando isso, eu posso fazer a multiplicação de tudo o restante aqui. Encontramos então aqui o valor de 30.051,4 newtons, tá? Lembrando que como megapascal é dado em newton por milímetros quadrados, né? Esse milímetro quadrado corta com esse que está apresentado aqui na nossa equação aqui em cima, vai ficar um newton sobrando lá. E como aqui é um admissional, não tem unidade, e o restante também, não, nada ali dentro tem unidade, a gente encontra a solução em newtons. Ok, isso daqui então, a gente calculou o esforço necessário para você fazer a deformação desse material na trefila, passando de 9 milímetros para 5 milímetros, tá? E vai ser necessário então ali praticamente 30 mil newtons. Só que a gente tem que verificar se o material resiste a essa força, ok? Então, para calcular essa resistência, a gente vai ter que Fz tem que ser maior a 0,75, né? Vezes
a área desse material vezes o KF máximo desse material, que é o cálculo que calculamos ali em cima. Então, FZ vai ser maior, tem que ser menor que 0,75, que multiplica 19,635 milímetros quadrados, que multiplica 1.296,67 megapascal. Megapascal é Newton sobre milímetros quadrados, né? Então, a gente corta milímetros quadrados com milímetros quadrados, fica Newton ali dentro, multiplica por 0,75. Então, esse material, material, ele resiste esforços que são menores do que 19.095 newtons. Quando a gente faz o comparativo, então, do valor obtido ali na força na tensão necessária para fazer essa trifilação contra o esforço que o material resiste, a gente verifica que o material não vai resistir o esforço para fazer a trifilação. Como que é a continuidade disso? Como a gente verificou que não vai suportar esse esforço, então eu necessariamente tenho que dividir esse esforço em duas trifilas, tá? Como que a gente faz isso? Tá? Então a gente vai fazer uma tentativa dirigida, tá? Que é definido por um diâmetro intermediário, que a gente vai definir através dessa equação, que vai ser igual a raiz quadrada de diâmetro inicial vezes o diâmetro final, tá? Então a gente pega lá o valor de 9 milímetros vezes 5 milímetros, encontramos aqui o resultado e aplicamos a raiz quadrada. O resultado vai ser de 6,7 milímetros, tá? Aqui, então, a gente vai encontrar um diâmetro intermediário, parcial. Para fazer a resolução dessa parte, para não ser repetitivo, só vou explicar a equação aplicada e o resultado, tá? Então, a gente vai ter aqui que o φ, quando a gente considera a questão intermediária, a gente aplica, então, o φ relacionado ao diâmetro inicial sobre o diâmetro intermediário, tá? E aí aplica o ln vezes 2. Encontramos um φ de 0,59023. O KF intermediário, tá? Vai ser aplicado, então, esse valor do φ que acabamos de encontrar na equação dada, encontramos 1.132,09 megapascal. KF médio, vai pegar esse KF intermediário que calculamos aqui, vai somar com o KF zero e dividir por 2. Encontramos 871,04 megapascal. Fazemos a mesma aplicação do esforço, tá? Onde é necessário ter uma área intermediária aqui. Então, nós temos aqui a área intermediária, então é o diâmetro intermediário ao quadrado vezes π sobre 4. Encontramos o valor de 35,2565 milímetros quadrados. Aplicamos isso na nossa equação, tá? Aqui, apesar de aparecer o valor errado aqui, tá? O valor correto é 35,2565. Tá? Infelizmente, com essa canetinha aqui do mouse aqui, ficou horrível a letra, tá? Mas é possível vocês entenderem que aqui a gente substituiu, tá? Conta, o valor está correto, foi calculado com esse valor corretamente. Só aqui na transparência que apareceu errado, tá? Vezes 871 megapascal. De novo, isso daqui é da equação anterior, né? Isso daqui, o valor aplicado aqui é 1.132,09 megapascal. Vezes, desculpe, vamos retomar essa parte aqui. Deixa eu ver se eu vou apagar aqui com a borrachinha. Vamos lá. Cadê a canetinha? Opções do ponteiro. Vamos fazer a borrachinha aqui. Apagar, porque esse valor continua o 871. Deixa eu pegar a canetinha novamente. Então, aqui só alterei aqui o milímetro quadrado, a área do parcial, tá?
Então ficou de 35,2569 milímetros quadrados vezes 871,04 megapascal, que foi calculado ali em cima, vezes aqui. Esse φ aqui também está incorreto. O φ correto que a gente tem que trabalhar é com esse 0,59023, tá? Vou abrir a calculadora aqui para vocês verem o cálculo correto. Vezes o, em todo esse conteúdo aqui que tem dentro dos parênteses aqui. Novamente também aqui o alfa, que aparece para a gente aqui é o mesmo da equação anterior, né? A gente está considerando 8 graus, então é o mesmo valor que foi calculado anteriormente. E aqui também continua o mesmo alfa e o φ aqui já foi alterado, tá? Então vamos pegar a calculadora aqui. Deixa eu projetar a calculadora para vocês, para a gente aparecer a tela toda aqui. Só um minuto. Lá, compartilhar a tela como um todo aqui. Maravilha. Então vamos fazer o cálculo aqui com os valores corretos. Então vai ser 35,2569 e multiplica 871,04 que multiplica 0,59023 e multiplica. Aqui começam os parênteses. Agora, muito cuidado, tá? Então, cada uma parte ali dentro, ali, a gente vai pôr uma separada da outra. Então, aqui vai ser 1 que soma. Abre novo parênteses. 0,04 dividido por 0,13926. Fecha esse parênteses e soma. Soma de novo. Abre novamente parênteses. 2 dividido por 3. Abre mais um parênteses agora para resolver a última, a última divisão. Então vai ser 0,13926 dividido por 0,59023. Fecha um parênteses, fecha dois parênteses, fecha três parênteses. Agora vir aqui e apertar o igual. Encontramos aqui o valor de 26.178,13227. Aí entra os valores aí quebrados aí da divisão, tá? Aproximadamente aqui o que a gente colocou aqui no resultado aqui embaixo. 26,177,7 newtons, tá? Aqui está um pouquinho menor, mas a gente vai considerar aqui para a questão aqui das nossas contas, tá? Então, prosseguindo. Isso daqui é o cálculo necessário da força para a gente fazer a trefilação. Agora eu quero ver se essa trefilação, se o material resiste à trefilação. Então aplica novamente aquela outra equação que a gente tem de força. Força tem que ser menor do que 0,75 vezes a área parcial intermediária, né, do fio, vezes KF, o KF máximo que a gente obtém nesse processo. Então, vamos ter que FZ tem que ser menor do que 0,75, que multiplica 35,2565 milímetros quadrados vezes 1.132,09 megapascal. Megapascal é Newton sobre milímetros quadrados, né? Então, a gente vai cortar milímetros quadrados com milímetros quadrados, fica Newton ali dentro, e fazemos a multiplicação. Encontramos, então, o valor de 29.935 newtons. Com isso,
o valor agora está adequado para a gente poder fazer a continuidade do nosso processo. Então, a trifilação, o valor de tensão máximo para você fazer a trifilação de 9 milímetros para 6,7 milímetros, o material vai suportar essa carga. Tá certo, pessoal? Então, com isso, a gente consegue, então, dar andamento e continuidade nas contas. A segunda parte aqui, pessoal, praticamente vai ser igual a esse processo que fizemos anteriormente, tá? Com os cálculos de φ, só que ao invés de usar o diâmetro inicial de 9 milímetros, a gente já vai começar agora a segunda trefilação. Portanto, o diâmetro já está chegando lá da primeira trefilação com 6,7, tá? Então, o processo já está te entregando 6,7 e você vai chegar agora finalmente aos 5 milímetros desejados pelo exercício. Então, faz novamente o mesmo processo. Divide-se o valor de 6,7 por 5 milímetros, tá? Aplica-se logaritmo natural nesse valor e multiplica-se por 2. Vai encontrar 0,5853. KF máximo, a gente vai aplicar então agora esse novo valor de φ na equação. Encontramos aqui o valor de 1130,22 megapascal. KF médio tem que ser calculado novamente também, tá? Então, a gente pega o KF inicial de 610, mais KF máximo que a gente obteve por contas aqui, que é 1130,22 megapascal, divide por 2. O resultado disso, 870,11 megapascal. Calculamos novamente agora, só que agora finalmente a área final, tá? Que foi aquela calculada lá no começo, né? A gente já calculou a área final, que dava 19,635 milímetros quadrados, tá? E vamos aplicar a equação. Aplicando a equação da forma já explicada anteriormente, nós vamos encontrar então o esforço de 14.454,57 newtons, tá? E a questão da resistência do material frente a essa força, tá? Nessa segunda trefilação, a gente vai encontrar 22.191 newtons. Portanto, o material vai resistir à carga necessária lá na trefilação, de 14.000. 22.000 é maior do que 14.000. Portanto, o material resiste à carga de tensão. Com isso, agora a gente tem condições, então, de definir, definimos o esforço necessário, né, para fazer a trifilação e verificamos que o fio vai aguentar. Agora a gente precisa definir o ângulo da trefila, o ângulo ideal, tá? Para isso, e a potência, né, que a gente vai precisar exercer para conseguir essa trifilação. Para calcular isso, tá? E aqui está a novidade desse exercício, tá? Até o slide anterior a gente tinha resolvido em sala de aula. Agora aqui está a novidade. Agora a parte mais simples, tá? Então, a primeira trefilação. A gente vai ter uma diferenças relacionada ao, à velocidade que você está aplicando no sistema, tá? Então, ali no início do nosso processo, a gente vai considerar que a gente está começando com 1 metro por segundo a velocidade de demanda desse fio, tá? Então, para isso, a gente vai aplicar, então, essa equação, onde Fz vai ser igual a Fz0 vezes o diâmetro inicial sobre o diâmetro intermediário ao quadrado, tá? Então, a gente vai fazer aqui que é igual 1, que é 1 metro por segundo, que é a velocidade. Então, isso aqui é a velocidade inicial, tá? Então, é a nossa velocidade inicial, vezes esse, esse diâmetro inicial ao quadrado sobre o diâmetro intermediário ao quadrado. Nós encontramos, então, que depois de passar essa primeira trefila, a velocidade vai ser de 1,917 metros por segundo. Ok. Agora, esse valor
Vocês concordam que esse valor aqui de 1,9 metros por segundo, ele vai começar a alimentação da segunda trifila, tá? Então, esse valor ele vai realimentar a segunda equação da segunda trifila. Então, a velocidade na segunda trefila de saída vai ser igual à velocidade inicial, que é 1,917, vezes o diâmetro intermediário ao quadrado sobre o diâmetro final ao quadrado. Nós temos, então, que o resultado dessa equação vai ser de 3,442 metros por segundo, tá? Então, a velocidade aumenta à medida que você vai progredindo nessas trefilas. Praticamente foi 3,5 vezes praticamente, né? O aumento da velocidade lá do início do processo. Ok, com essas velocidades definidas, agora a gente tem condições de verificar qual é a potência que a máquina tem que ter para exercer o esforço necessário para puxar o fio por dentro da trefila, tá? Com isso, a gente vai recuperar os dados que a gente calculou nas duas fases onde deu certo a trifilação, tá? A gente vai recuperar o fator Fz, que é a resistência do material perante ao processo de trifilação. Então, pegando Fz da primeira parte do processo, a gente tinha encontrado 26.177,7 newtons. A gente vai multiplicar pela velocidade da primeira trifilação, tá? Então, nós temos 1,917 metros por segundo. Multiplicando um pelo outro, a gente vai encontrar 50.182,65. E daí vem uma unidade chamada watts, tá? O que acontece aqui é o seguinte, pessoal. Newton vezes metro por segundo é a equivalência de watts, tá? Então, isso aqui é equivalente a watts. Ok. Então, na primeira trifila, a gente vai necessitar de 50.182,65 watts. No segundo processo, tá? A potência do segundo processo, da segunda trifilação. Qual que vai ser a carga, a necessidade de energia para fazer isso? Vamos calcular. Então, a gente verificou lá que a resistência da trifilação é de 14.454,57 newtons. A gente calculou isso anteriormente, tá? Vezes 3,442 metros por segundo, que é o valor que a gente calculou agora da velocidade da trifilação. Nós encontramos aqui um valor bem parecido com a potência do primeiro processo. Aqui, no caso, 49.752,63 watts, tá? Um pouquinho abaixo do que o primeiro processo. Ok, pessoal? Então, aqui é só a energia. Cada um dos dois processos aí praticamente vão utilizar 50 quilowatts para ser feita a trefilação em cada uma das trefilas. Tranquilo até aqui, pessoal? Qualquer dúvida, chama, manda mensagem que a gente responde, tá? Maravilha. Então vamos prosseguindo aqui. Definimos então a potência do maquinário para exercer essa, essa trefilação. Agora vamos definir o ângulo ótimo da primeira e da segunda trefila que a gente vai aplicar. Então, qual que será o ângulo ótimo? É dado por essa equação, onde ângulo ótimo é dado por raiz quadrada de 2 por 3, tá? 2 terços, que multiplica μ, que é o coeficiente de atrito, que multiplica a deformação do material, que é dado por ln, do diâmetro inicial sobre diâmetro final, e isso vai dar em radianos para a gente, tá? Então, aqui nós temos a aplicação disso. Então, na primeira trefila, 2 terços vezes 0,04, coeficiente de atrito, né? Vezes ln de 9 dividido por 6,7. Isso aqui vai ser o resultado de 0,08871 radianos, que é igual a 5,0828. Ô, professor, como que eu transformo essa questão de radianos para graus, que foi o resultado que você passou aqui?
Simples, tá? Lembra que quando a gente fez de graus para radianos, a gente multiplicou o valor em graus, né? A gente, um determinado valor, vou pôr x em graus aqui, multiplicou esse valor por π, né? Dividido por 180. Não foi isso que fizemos? Daí π cortava com π, desculpa, grau cortava com grau, e a gente resolvia fazendo a multiplicação aqui. Para retornar esse valor aqui, simplesmente a gente inverte aqui o valor. Então, você vai ter o valor, vamos pôr um valor y em radianos, tá? Isso aqui é radianos, multiplicado por 180 graus sobre π em radianos, tá? Então, radiano corta com radiano, você tem o valor aqui multiplicado por 180 e divide por π. Então, simplesmente é esse cálculo que vai ser feito para obter esse valor em graus. Pô, professor, você estava falando, a gente chutou lá no começo do exercício um valor de 8 graus e o resultado aqui ideal é de 5 graus. É isso aí, pessoal. Tá? Então, a gente vai ter muita perda de energia da máquina se eu continuar com os 8 graus lá do começo do exercício. Para adequar, então, isso, pessoal, a gente vai divulgar a nossa trefila, o ângulo para a trefilação de 5 graus, 5,08, que vai ser o ângulo adequado para a gente fazer esse processo e economizar, inclusive, energia. Tanto que se a gente quer ver se realmente isso é efetivo, essa energia, esse consumo de energia, a gente refaz todos aqueles cálculos usando agora esse novo ângulo aqui, ótimo, até chegar à potência da máquina. Vocês vão ver que o valor de potência da máquina vai cair bastante, tá? Vai ficar um valor bem otimizado. Ok, isso daqui é para a primeira trefila. Para a segunda trefila é a mesma coisa que a gente vai fazer. Então, vai calcular o ângulo ótimo para a segunda trefila, vai ser igual a raiz quadrada de 2 terços, que multiplica 0,04, multiplicado por limite natural de 6,7, que é o diâmetro intermediário, sobre 5, que é o diâmetro final, tá? Então, fazendo esse cálculo, a gente chega em 0,08834 radiano. Fazendo a transformação, temos 5,0617 graus, tá? Que é o ângulo ótimo da segunda trefila. É o ângulo que vai favorecer a trefilação e vai facilitar, vai cair a energia necessária para fazer essa trefilação e vai facilitar, o processo a ser realizado. Tá certo, pessoal? Por isso, então, é isso que eu gostaria de apresentar hoje, tá? Vamos sair aqui da projeção do slide aqui, vamos parar de compartilhar aqui, só um minutinho. Agora sim, pessoal. Então, era isso que eu tinha para apresentar nessa aula hoje. Me coloco à disposição de vocês, tirar alguma eventual dúvida, tá? Podem mandar mensagem ou procurem aula lá, nos procurem aula, tá? Um grande abraço, espero que todos fiquem bem. Até!